O quão é absurdo, o quão mais absurdo é você achar uma luta do Crocodilo Bombardino contra o Tum 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 Sahur do que o Fahur, Tum 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 Fahur versus a Índia do PSOL. Porra! A Índia do PSOL e o Fahur já são grandes simulacros de coisas reais. O Fahur não é o policial que ele vende pra você, assim como a porra da Índia do PSOL não é a Índia! Adivinha que assunto tem a ver com essa alienação através de produtos digitais completamente fora de sentido e que não tem concretude na realidade, mas você fica preso neles? Brain rot. É o brain rot, é o Tum 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 Sahur. Tá? Existe um novo meme, tá? Olha só o que eu vou colocar. Existe um novo meme que tá bombando nas redes sociais, que apresentaram pra mim na live, e eu caí nesse universo, o riso também caiu, tá? Que eles chamam de Italian Brain Rot, que são memes que se constituem de, sei lá, criações de arte vagabunda feita por inteligência artificial. E aí as pessoas começam a fazer, vamos dizer, encontros e campeonatos entre essas figuras digitais e ficam repetindo piadas. As piadas em si não tem graça, os personagens em si, se eu olhar eles não tem graça, né? Porque qual é a graça do Crocodilo Bombardiro? Mas a graça, já a coisa vira uma espécie de uma meta-piada. A graça é você tentar fazer graça disso e você ficar convivendo nesse mundo do absurdo. E por que isso tem a ver com a direita? Porque eu não vou falar que o Tum 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 Sahur e que essas piadas de repetição usando o absurdo de inteligência artificial não são distantes do nosso debate. Em que ponto, tá, fazer política digital de direita ou esquerda hoje na contemporaneidade não é basicamente fazer um Crocodilo Bombardiro? Eu tô falando sério. Isso aqui não é um statement absurdo. Eu tô falando que as coisas, né, no mundo digital, eu já falei muito de avatares digitais, inclusive meu próximo artigo na Valete é novamente sobre avatares digitais. Isto aqui né, o universo digital é sobre, vamos dizer, a extrapolação da extrapolação, o simulacro do simulacro. Então a gente vai vivendo os simulacros, né? E tem coisa que é vamos dizer, o simulacro levado à enésima potência do que a inteligência artificial, em que você pode simular cenários e criar qualquer coisa a qualquer momento com um custo mínimo. Né? A inteligência artificial, ela mata um pouco a criatividade, ela leva você para o campo da confusão absoluta, porque você é tão tirado do concreto, do real, que o absurdo passa a se tornar meio que a norma. Então essas piadas do brain rot já são sobre isso. Você tá vivendo no simulacro do simulacro, você tá rindo de um simulacro do simulacro, que ele em si não é engraçado. Tá? O Pedro me mandou um vídeo ótimo no cara explicando isso e citando Baudrillard. Em que, basicamente, a graça da piada, e que é uma graça intuitiva, você não racionaliza isso, é você usar instrumentos de validação do que é verdade ou não na linguagem digital. Por exemplo, você fazer uma tier list, ou você fazer um debate digital, e a graça é você fazer isso sobre coisas absurdas, do tipo isso que tá aí na tela, sobre quem é mais forte, um crocodilo num formato de um bombardeiro ou um pedaço de madeira usado por indonésios para fazer tum-tum-tum numa luta. Aí quando você começa a levar a sério discussões sobre isso, naturalmente a discussão ela não é para você levar a sério, mas você desconstrói, olha só, a seriedade desses instrumentos em outros contextos. Então quando você faz uma tier list sobre qual é o melhor brain rot, naturalmente você está desconstruindo qualquer tier list, né? E por quê? Porque tudo vira simulacro e absurdo o tempo todo. E logicamente você vai ter os ganchos disso. Então a sacada desse brain rot dentro de um contexto de inteligência artificial pra mim é essa. Só que no que isso se diferencia do personagem Renan que tá aqui gravando uma live com vocês e aí começa a cantar Prendeu, Matou, Prendeu, Matou. Em que sentido esse cara que você tá vendo aí na tela é o Renan que tava almoçando agora há pouco com o riso? Em que sentido quase tudo não é uma simulação? A gente não tá basicamente vivendo mediado por telas e a mídia por tela que chega a você é uma construção muito específica. Na verdade o Renan que você tá tendo contato é só um recurso de imagem e um recurso de som, né, reconstruído digitalmente aí pra você. E esse recurso de imagem, recurso de som, não é sequer uma experiência sensorial real. Você não tem cheiro, não tem tato, não tem nada. A dinâmica do áudio que você vai perceber é uma dinâmica diferente, você deve estar me ouvindo com fone. Então, quase tudo são simulacros e simulações, quase tudo é muito pouco real. E aí você vai criar demandas particulares de um mundo que não é real. Então as demandas e as necessidades particulares são demandas próprias do espetáculo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ou eu tô meio maluco?
O Xerocada ZNE disse, mas essa é a graça, o atestar dessa realidade absurda. Sim, é por isso que eu gosto. Eu estou preso nisso. Eu fiquei assistindo uma tier list pra ver quem lutava melhor. E eu vi bons argumentos a favor do Tum 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 Sahur, tá? Então eu estou nisso, tá? É isso. Dito isso, o que eu quero dizer é, em que sentido a política digital, ela também não é um Tum 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 Sahur. Ela talvez não seja tão intensa porque as inteligências artificiais não chegaram nisso. Mas entendam uma coisa, já não faz sentido vocês assistirem uma live minha. As opiniões que você concorda podem ser transfiguradas num avatar digital, como um Grok da vida, né? Que agora as pessoas ficam chamando o Grok pra responder qualquer coisa. Então o Grok alimenta um Renan, que vai falar as coisas que você eventualmente gosta, e aí um comunista vai ter um outro avatar e eles vão ficar lá se degladiando. Só que o cara pode ser um, sei lá, um crocodilo com asa de borboleta, e o outro pode ser uma gostosa com uma tromba. E os dois podem ficar debatendo eternamente, você vai se entreter com isso, e aí causas artificiais vão ser geradas por isso. Só que isso é um simulacro apenas mais avançado do que, por exemplo, uma discussão na Comissão de Segurança entre o Fahur e uma Índia do PSOL. Veja, o quão mais absurdo é você achar uma luta do Crocodilo Bombardino contra o Tum 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 Sahur, do que o Fahur, Tum 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 Fahur, versus a Índia do PSOL. Porra! A Índia do PSOL e o Fahur já são grandes simulacros de coisas reais. O Fahur não é o policial que ele vende pra você, assim como a porra da Índia do PSOL não é a Índia! Ela é uma mulher que se veste de índio com cocar num congresso com ar-condicionado. Ela não tá num contexto indígena. Ela tá com ar-condicionado, ela pegou um carro oficial, ela botou a porra de um concar com uma roupa étnica e foi pra lá. E o Fahur finge que mata bandido, bota um bigode e diz que é brabo. Mas a função dele é ficar entretendo as pessoas, brigando com eles ali dentro do... Ora, o Tum 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 Fahur, ele é uma etapa anterior e inferior ao Tum 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 Sahur.